Olá, boa tarde. Som e imagem chegando ok para vocês? Nossa convidada já está solicitando participar do vídeo. Deixa ela entrar na sala. Lucimeire, Larissa. Olá, Olá, boa tarde. boa tarde. Dessa vez eu não me atrasei. É, vamos esperar algumas pessoas começarem a entrar Me na sala. acostumando com as tecnologias. Tem que se acostumar, faz parte da nossa vida hoje, não tem como fugir, né? Marli dos Pois é. Anjos, Aracati, um beijo para Aracati e a turma de lá, Edilene, quem é Simone, algumas pessoas já na sala. Hoje pela manhã eu fiz uma live inesperada, Eu ah, assisti. já tem mais de 300 visualizações lá no Instagram, uma live Super. falando sobre o brincar na condição do autismo, uma temática muito interessante quando a gente fala desse contexto aí de isolamento social, de confinamento, né? Bom, vamos começar a nossa live. Tem algumas poucas pessoas na sala, acho que 12 pessoas chegando. Devagarzinho a gente começa. Tiana Farias, um abraço. Estão dizendo que o som e a imagem não estão sincronizados lá. Aqui para mim tá ok. Para você tá ok, Para Glaucio? mim também. Tá ok, É, tá ótimo. deve ser a internet da pessoa. Deve Bom, ser o sinal lá. nossa pauta de hoje de live é neurociências e aprendizagem. Uma temática que tem se feito presente cada vez mais nos nossos espaços escolares, institucionais, clínicos, independente aí do espaço em que a gente esteja trabalhando, o desenvolvimento da criança e esse desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem, a neurociência hoje cada vez mais se faz presente. É uma temática nova, datada de 1980 para cá, quando a gente teve aí o grande avanço das pesquisas voltando a entender o processo de aprendizagem a partir desse perfeito funcionamento cerebral, entendendo também as dificuldades de aprendizagem quando esse cérebro não está em sua perfeita harmonia. E aí antes de começar a conversar com a Glaucia, eu vou trazer aqui algumas expressões que normalmente a gente já escutou em algum lugar. Por exemplo, a emoção interfere no processo de retenção da informação. É preciso motivação para aprender. A atenção é fundamental na aprendizagem. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. A formação da memória é mais efetiva quando a nova informação é associada a um conhecimento prévio. Quem nunca ouviu essas informações? A gente fala de neurociência hoje porque a gente teve aí o grande destaque de crescimento das pesquisas de 1980 para cá. Mas essas expressões, elas estão relativas a pesquisas de teóricos conhecidos por nós já há algumas décadas. Piaget, Vygotsky, Vallon, Meu Ausubel. filme preferido, Pipi, Vavá e Vivi. Pronto. Esses estudiosos já falavam de cérebro sem antes falar de cérebro. Já se falava da importância desse cérebro em perfeito Falar de funcionamento. construção da cognição sem Isso. necessariamente enfocar a importância do cérebro para esse aprendizado, né? Isso. E hoje a gente está muito mais focado nesse contexto da neurociência, que é um estudo do cérebro, da sua composição, da sua perfeita integração e funcionamento, trazendo aí objetivos em áreas pontuais. A gente hoje está focado, enquanto neurociência, na sala de aula, trazendo uma questão que merece a reflexão do professor, que é não se focar tanto na sua forma de ensinar, mas observar como cada pessoa aprende. Porque cada cérebro é um Estilos cérebro, né? cognitivos. Que Os, Piaget já os, falava disso. isso. Piaget já falava desses estilos. Vygotsky já defendia a ideia que o meio tem um poder de influência. Ele falava do socio-interacionismo, mas enquanto capacidade de atingir o que a gente defende hoje como neuroplasticidade. Vygotsky defendia a inclusão quando nem se falava de inclusão. A Vallon falava de afetividade como o primeiro elemento para a aprendizagem acontecer. A gente hoje entende a São as afetividade. bases, né, para o processo de Exatamente. aprendizagem, né? Então, Porque o cérebro, diga, nossa, pode falar. porque o cérebro para aprender, ele precisa exatamente disso aí. Ele precisa de estímulo, né? A gente precisa, para isso, considerar o estímulo cognitivo, para estimular adequadamente.
ele também vai contar como fundamental para esse processo de aprender a questão da emoção e também da razão, além das construções sociais. Então, é exatamente isso. A neurociência é basicamente isso. Até tem uma frase célebre que todo mundo conhece também, como essas que você acabou de colocar, que é a frase do Saint-Exupéry, que fala que o essencial é invisível aos olhos. E é exatamente isso que acontece com o processo de aprender. Ele acontece, é algo mágico que acontece dentro do nosso cérebro, né? A partir de funções que esse cérebro tem, que a gente chamaria aí de funções executivas, logicamente, mas que tem funções, como é que eu diria a palavra adequada? São funções cognitivas superiores. Não sei, tudo bem que é isso mesmo, mas a palavra que eu quero dizer não são funções cognitivas especificamente, são processos psicológicos, que aí a gente vai contar, né, como a cognição, como a emoção, a motivação, a própria inteligência, os comportamentos, né? Porque o processo de aprender, ele é composto por esses processos psicológicos, e isso tudo acontece no cérebro. E aí qualquer falha nesse perfeito funcionamento vai trazer o que a gente tem aí nos espaços escolares, que são os transtornos específicos da aprendizagem, ou qualquer outra condição de dificuldade ou de deficiência em função desse cérebro não tão harmônico na sua forma de funcionar. Tem uma frase do Vitor da Fonseca que eu gosto muito de usar, que é assim, ele defende a importância da aprendizagem quando você tem um cérebro em perfeita integração, um cérebro perfeito na sua funcionalidade, mas desde que o contexto social onde esse sujeito com esse cérebro perfeito seja de fato facilitador. Ele diz assim, para uma aprendizagem significativa se faz necessária a perfeita e simultânea integridade neurobiológica e a presença de um contexto social facilitador. Em se tratando aí... Exatamente, que é o que Vygotsky defendia, né? Eu preciso estimular, eu preciso adequar, eu preciso adaptar. Então, se eu já tenho uma dificuldade nesse funcionamento cerebral e o meio não é propício, a minha dificuldade se acentua. E mesmo que eu não tenha uma dificuldade... Eu costumo sempre falar, em relação a isso que você está colocando, às vezes a gente está dando aula e os nossos alunos dizem assim, professora, mas isso só acontece na teoria. Na prática isso não acontece. Gente, tudo que acontece na teoria só é teoria porque acontece na prática. Isso. E a gente não vê muita coisa acontecendo, né? Existe. Aí essa sua fala vai exatamente dizer que para que a teoria ocorra na prática, é necessário que sejam dadas as devidas condições, ou seja, as condições necessárias para que essa teoria se refaça na prática. Então, se a gente tem a condição necessária, o processo de aprendizagem motivado adequadamente, ele vai surtir um efeito positivo, com certeza. E quando eu entrei já conversando com você, eu nem deixei você se apresentar, a gente foi logo falando, né? A Glaucia vai se apresentar, a gente foi logo conversando. Acho que a gente já está enchendo o povo aí, né? É porque a gente acha que todo mundo já conhece a gente, então a Glaucia vai se apresentar, que a gente não se apresentou devidamente. Depois eu retomo aqui, vai lá, Glaucia, se apresente. Eu sou Glaucia Narciso, né? Estou com o Wilson na Mais Estímulos já desde que ela existe, eu acho. Né? Também sou professora da Faculdade de Maciço Baturité, da FMB. Minha formação base é pedagogia. Há algum tempo, há muito tempo, né? Que eu já estou nessa área. E também tenho pós-graduação com especialização em psicopedagogia, em docência do ensino superior e também tenho mestrado e doutorado na área de ciências da educação. Pronto, a Glaucia é nossa docente. Trabalha com essa parte de consultoria, palestras, eu também tenho artigos produzidos em livros e tal, né? A Glaucia está com a gente. A Glaucia está com a gente na pós-graduação, em algumas turmas de pós-graduação, ministrando algumas disciplinas, e também em cursos e minicursos, quando acontecem esses eventos lá no nosso espaço, ali no Colégio Pia Marta Montese. Retomando aqui a nossa fala inicial, para quem acabou de chegar na sala, sobre neurociências e aprendizagem, a gente começou falando de algumas expressões que são conhecidas nossas e de teóricos que já no passado falavam de neurociência quando ainda não existia essa expressão
neurociência. Piaget, Vallon, Vygotsky e Ausubel. E aí eu começo a minha fala nesse contexto aí do cérebro, né? A gente já falou da importância dessas funções cognitivas em perfeito funcionamento, da importância do ambiente enquanto elemento de estimulação, da importância da escola de respeitar o perfil e o estilo de aprendizagem de cada aluno. E aí eu começo falando de um elemento importante dentro dessa construção de aprender, que é a emoção. E quando eu falo de emoção, eu estou usando Piaget, eu estou usando Vygotsky, estou usando Vallon, e enquanto cérebro, enquanto neurociência, eu estou falando de uma região chamada amígdala, que é um ponto no centro do cérebro, que é o nosso regulador das nossas emoções em geral, da nossa afetividade, da nossa sexualidade, que a gente sabe que é para estar harmônico enquanto funcionamento em qualquer um de nós, mas que em algumas condições diagnósticas, essa amígdala pode vir com funcionamento não tão adequado. Daí a gente tem crianças com dificuldades em regular o seu comportamento, em autorregular-se, em frear alguns impulsos. E aí eu começo falando de emoção, dizendo que é importante, nesse contexto de aprendizagem, que o professor observe as emoções que o aluno apresenta, né? Normalmente ele tem um perfil comportamental, e muitas vezes isso muda. E o professor é um expert em perceber algumas mudanças sutis que acontecem. E essas mudanças podem prejudicar algumas questões aí nesse contexto, né, escolar, para esse processo acontecer. Então, nesse sentido, é importante observar que o aluno pode dar pistas, né, como esse meio está afetando a ele, e isso vai trazer dificuldades, né, nas suas relações dentro desse espaço, com o professor, com outros colegas, e no próprio processo de aprendizagem. E dessa forma, o professor percebendo essas sutilezas de mudanças emocionais, ele pode conseguir reverter esse quadro ou fazer devidos encaminhamentos se assim ele achar que é necessário, né? Eu vou falando e você pode me interromper para a gente... que você está colocando, né? Ela é responsável por regular as nossas emoções. E essas emoções automaticamente têm uma relação direta com a afetividade. Sim. E, querendo ou não, para que a gente aprenda algo, a gente precisa construir uma relação afetiva. Uma relação afetiva ou com o profissional que está lá junto conosco, né? Ou com o próprio conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você não gosta porque não foi lhe dada, digamos assim, uma oportunidade de repente se relacionar bem com aquele conteúdo, com aquela pessoa. Então, essa área ela é importante das emoções, exatamente por conta da relação da afetividade. O Vallon falava disso. E quando você diz que Piaget, Vallon e Vygotsky falam disso, e aí eu puxo muito mais ainda para o Piaget, porque ele acaba sendo completo nessa perspectiva, visto que ele pegou, entre aspas, né, se apropria dentro da teoria dele, já que os outros foram antes dele, né, ele acaba, digamos assim, ampliando a própria teoria da epistemologia genética, porque no começo ele fala de inteligência enquanto algo inato. Depois ele passa para uma perspectiva, considerando a fala de Vygotsky, dizendo que o conhecimento, além de ser uma construção que pode ter uma contribuição genética, que muitas vezes tem, mas ela tem uma contribuição sócio-histórico-cultural, pegando a fala do Vygotsky. E aí, no finalzinho, já perto já, né, dele finalizar as questões deles, antes dele partir, dele virar estrelinha, ele vai colocar também a perspectiva da emoção, que é tão bem colocada por Vallon. A construção afetiva, né? As emoções, elas são um fator preponderante. Tudo começa mesmo pela emoção, para que você possa aprender. Por exemplo, por que a gente aprende alguma coisa? De onde é que vem essa história da gente querer aprender? Que significado tem isso para mim, né? Desejo. Vem do desejo. Isso, né? Que significado isso tem para mim? Com as meninas, quando eu estou dando aula, que eu digo que para a gente aprender, já que a gente usa o cérebro, né? A gente liga um motorzinho para aprender. Eu falo sempre isso para elas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é o órgão responsável por tudo que acontece com a gente, querendo ou não, porque tudo se processa lá. É o regulador de tudo, é.
Tudo acontece lá. E aí, esse cérebro, para que quem lida com a aprendizagem precisa entender isso, que é exatamente por isso que nós estamos falando da relação entre neurociência e aprendizagem. O que é a aprendizagem? É um conjunto de processos psicológicos que vão permitir que as pessoas aprendam algo de novo. E o que é aprender algo de novo? É sempre ter uma resposta para algum problema, que é usando a inteligência. E como é que você faz isso? Né? A partir do motorzinho que você liga. Agora mesmo, as pessoas que estão nos assistindo, com certeza estão com o motorzinho ligado. Será que alguém tem coragem de responder que motorzinho é esse que a gente liga para aprender aí? Né? Para a gente aprender, a gente liga o motorzinho. À vontade, criança, né? Toda criança. Essa coisa da vontade, até eu digo muitas vezes que ela é combustível para o motor. Lógico. Mas existe uma coisa, né? O que é isso? É a curiosidade. Tudo começa pela curiosidade. Uma criança, quando está brincando, que ela quebra lá, entre aspas, o brinquedinho que ela quebrou, ela não quebrou na perspectiva dela. Ela está desconstruindo para construir a partir de uma curiosidade. Ela está buscando saber o que é que está por trás disso aqui, como é que isso funciona. A criança é curiosa, né? E nós também somos. Quando a gente tem essa curiosidade, aí sim o desejo chega. Aí eu tenho o desejo de saber mais. Aí quanto mais eu sei, mais curiosidade eu tenho, mais eu busco. Né? E tem um ponto interessante aí nesse contexto da emoção. Estamos falando de crianças e adolescentes em processo de, né? A gente não pode também esquecer em nenhum momento, enquanto escola, que essa emoção, essa curiosidade, essa vontade, esse querer, ele ainda está em processo de maturação. Eu tenho um sujeito que ainda não regula tão... Ele precisa ser instigado. Eu tenho um sujeito que vai mudar os comportamentos, ele pode ser instável em alguns momentos. Até essa regulação emocional e afetiva, em se tratando de criança, especialmente no contexto da adolescência, ela vai estar ainda um pouco desajustada, porque é um processo de construção. E o professor é o ser, por excelência, que vai conduzir esse processo. E aí entra uma outra situação dentro desse contexto que você acabou de falar, também ligado à amígdala, que é a motivação, o querer, que também, de novo, a gente traz Piaget, Vygotsky, que dessa vez a gente acrescenta Ausubel, quando fala de aprendizagem significativa, aquilo que tem um significado para mim, que faz parte do meu dia a dia. Então, eu trago uma informação dizendo o seguinte: a escola, nesse contexto, deve ser um espaço que motive. E hoje, infelizmente, a gente vive uma realidade de concorrência injusta com a tecnologia. A escola precisa ser cada vez mais atrativa para competir, né? Não sendo um terreiro de competição, mas para competir com um outro elemento que atrai muito mais a nossa criança e adolescente do que o próprio processo de leitura e de escrita, que ainda é uma ferramenta muito forte no contexto escolar. Então, nesse sentido, a escola tem que motivar, não somente ocupando-se em transmitir conteúdos, mas em transformar esse conteúdo, como a Ausubel tão bem defende, em algo que tenha significado. Isso é cérebro, isso é neurociência, né? Unir conteúdos coerentes a desejos, a curiosidades, a afetos, para que essa aprendizagem seja prazerosa. Porque quando a aprendizagem ela é prazerosa, ela tem significado. Então, quando ela tem significado, aí sim, verdadeiramente esse processo ocorre. Porque você se apropria daquele conhecimento. Então, essa emoção, ela é fundamental por conta disso. E aí entra o que você colocou. O professor sendo esse instigador, né, dessa curiosidade, criando desafios, que é o que o adolescente e o aprendente no geral quer, lógico, sem levá-los a constantes frustrações, mas também trabalhando esse sujeito para lidar com essas questões de frustrações. Que a gente tem aí no contexto social hoje uma demanda de jovens que não sabem lidar com perdas, porque a eles tudo foi permitido, o sim foi a palavra mais escutada, e essas situações de lidar controlando essas emoções, né, que é a amígdala, que é a regulação emocional, muitas vezes não acontece. Então, começando, eu hoje pela manhã conversando sobre brincar, eu falo uma questão que eu sempre repito: começar sempre por aquilo que é mais fácil, de baixa complexidade, de curta duração, para que você gradativamente, conforme o sucesso e a motivação do outro, você vai ampliando
as possibilidades de desafio, e isso vai gerando novos saberes. Quando você diz assim, tem alguém na sala ouvindo, e vamos pensar aí no botãozinho para ligar o motorzinho, né? E eu pensei o seguinte, a gente está falando de neurociência e aprendizagem, mas eu tenho certeza que muita gente já ouviu isso em algum lugar. Só retomando, enquanto o cérebro, o que Piaget dizia, a gente está sempre transformando um saber que já tem, ou criando um novo saber. Daí ele falava de assimilação, de acomodação, desequilibração, né? Que é um processo natural e que a gente faz a todo instante, independente do espaço onde a gente esteja. Daí a gente fala de aprendizagens sistemáticas e assistemáticas, em ambientes formais ou não formais. Naturalmente, e que na maioria das vezes, alguns professores, por algum motivo, não têm acesso a esse tipo de informação, e a família, só se tiver mesmo a formação na área. Normalmente, eles não entendem como esse processo acontece. Né? Daí a importância da gente estar falando, por exemplo, hoje, da relação entre neurociência e aprendizagem. Porque o que é aprender? É exatamente agregar esses processos psicológicos. E o que é neurociência? Né? O que é verdadeiramente a neurociência? Por que a gente está falando disso agora? Porque a neurociência é exatamente a ciência que se ocupa em estudar, numa palavra mais fácil, como o cérebro aprende. Então, todo mundo que lida com o processo de aprendizagem, o professor, por exemplo, que está em sala, ele precisa entender como é que isso acontece no cérebro. Como que a gente aprende? E eu ainda acrescento. Então, a neurociência, ela vai exatamente se ocupar de estudar esse sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Né? É o nosso cérebro e a medula espinhal. E aí a gente tem, nesse sistema nervoso, um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. E a gente vai entender que no nosso organismo todinho nós temos uma rede neural, não é? Porque eu costumo dizer que a gente é cheio de sensor, nós somos cheios de sensores, que são os neurônios. Eles vão captar informações que vão chegar imediatamente ao nosso sistema nervoso, eles vão ser captados tanto do meio externo como do meio interno, e que vão ser levados numa velocidade inimaginável, digamos assim, para o nosso cérebro, para ser processado e a gente ter as devidas respostas para aquele estímulo que chegou ao nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele funciona a partir de estímulos elétricos, tipo assim, né? Então, a coisa funciona. E eu ainda acrescento a sua fala, ele estuda como esse cérebro funciona e como, no nosso contexto dessa live, como a aprendizagem acontece. Mas também justifica que a partir de algum prejuízo qualquer, mesmo imperceptível a qualquer exame, algumas dificuldades também acontecem, que é o caso aí muito recorrente quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que são transtornos... Porque cada cérebro é específico, para cada cérebro específico. Né? Exatamente. Cada um vai aprender acerca de si mesmo e do mundo de uma maneira individualizada. Exatamente. Né? E aí então, é verdade, você está falando, porque existe no nosso cérebro, que a gente vai chamar de córtex cerebrais, né? Que são áreas responsáveis com funções definidas, embora seja tudo, digamos assim, conectado uma à outra, não funciona nada em separado, mas que tem uma área responsável pela visão, pela audição, pela linguagem, etc. e tal. E aí, esses corpos, eles vão ser responsáveis pelo funcionamento, digamos, adequado desse cérebro. Quando há alguma lesãozinha mínima, ou até alguma coisa mais severa, né, que possa ser captada por uma imagem ou coisa parecida, por um exame, é exatamente aí que vão acontecer as diferenças, que são os transtornos neurobiológicos. Mas vamos pontuar uma questão interessante. Algumas dessas disfunções cerebrais não serão captadas por nenhum tipo de exame. Exatamente. Algumas mas serão percebidas por nós a partir das observações que a gente entende aí, já que já são tão bem esclarecidos, né? Como é o caso do autismo, como é o caso dos transtornos específicos de aprendizagem, como é o caso do TDAH, que a gente só pode perceber uma atividade cerebral diferente, mas que não justifica aquele quadro específico. A observação, né? A gente vai ter quadros perceptíveis com disfunções mínimas, mas vamos ter também um cérebro em perfeito funcionamento, mas que as trocas neurais, como você disse, dessas correntes elétricas aí de informação não estão sendo... não estão chegando devidamente ao seu destino, dando a capacidade a cada um de nós de dar essas respostas motoras, linguísticas ou comportamentais. E aí, pegando a sua fala
desses córtex, né? Vamos pegar aqui dentro desse contexto da aprendizagem o córtex pré-frontal, onde a gente realiza aqui como principal elemento de funcionamento é o nosso foco, né? Função executiva. O que é função executiva? É a nossa capacidade de controlar a atenção, de ter uma atenção sustentada, atenção dividida, atenção sustentada, o nosso planejamento e organização para resolver problemas, nossa organização para situações diversas, nossa capacidade de flexibilidade mental para mudar de plano, mudar de estratégia, a nossa memória operacional, que a gente também chama de memória de trabalho, que é aquilo que a gente guarda para usar no momento breve, e a nossa capacidade de comportamento, que pode ser controlada, que a gente chama de controle inibitório. Então, nesse contexto aqui, a gente vai falar de atenção como um dos elementos necessários à aprendizagem, de novo utilizando Piaget, Ausubel e Vygotsky, dizendo que a falta dessa atenção não é sinônimo de indisciplina, e é importante que o professor saiba disso, né? Ou não é sinônimo de desinteresse por parte da criança. Ela pode ser decorrente de um meio desestimulante ou de uma situação inadequada enquanto funcionamento cerebral, que justifica aí uma dificuldade nesse aprender. E para que a gente possa evitar algum tipo de situação nesse sentido, o professor deve focar a sua interação com o aluno, a saber como esse aluno se sente ou como ele melhor funciona, para assim refletir sobre propostas de intervenção que sejam de fato funcionais. E aí a gente entra numa outra discussão, Glaucio, que é aquela cobrança que muitas vezes a escola tem em relação à família de trazer o laudo. Tem que ter um laudo para eu adequar a atividade. Por que é que eu vou fazer diferente se ele não é especial? Não precisa desse laudo. Precisa que eu tenha a atitude de observar e a sensibilidade de entender que ali naquele espaço, independente da condição diagnóstica ou não, eu tenho que ser acessível enquanto atitude para gerar acessibilidades diversas aí que ele precisa, né? Will, só complementando essa sua fala, já que a gente está falando também de atenção agora, a atenção está estritamente aliada ao motorzinho que nós falamos anteriormente. Sim. Né? Por quê? Eu sempre digo, a curiosidade é o motorzinho, mas para que esse conhecimento ele adentre o cérebro, ele precisa de uma porta, né? Qual é a porta? A porta está exatamente no córtex pré-frontal. Ó, atenção. Se a porta, né? Se a porta está aberta, o conhecimento vai bonitinho, passa direitinho. Mas se a porta está entreaberta, vamos abrir a porta. Até os 7 anos de idade, essa porta está assim. Que nem cabe aqui na janela de oportunidade. Vai passando o nosso tempo, as janelinhas vão se fechando. Não acontece né? Hoje. A gente aprende a vida toda, mas as janelinhas vão ficando meio travadas de vez em quando. Por isso que os 7 anos são importantes como ferramenta de estimulação precoce, né? Para qualquer condição. Por isso que trabalhar essa... Por isso que estimular na infância é tão importante, né? Porque quando a criança ela é estimulada dentro desse período, aproveitando essas janelas de oportunidade, ela pode aprender tudo e qualquer coisa com mais facilidade. Sim. Claro que a gente vai aprender para a vida toda. Aquela coisa que a gente falou na live anterior, a gente aprende desde nascer ao pôr do sol, a gente está sempre aprendendo. Mas, logicamente, que com o tempo, algumas coisas não vão ser antes. Por exemplo, uma criança ela pode aprender a tocar um instrumento de 0 a 7 anos, ó. Facinho, de 0, né? Lógico, 0, o cara dele é um violão. Uma outra língua, né? Outra língua, né? Então, assim, é tudo bem mais fácil, muito mais fácil. Não significa dizer que não vai aprender depois, vai aprender também. Mas mais estimulado na infância, que é exatamente onde essas conexões elas estão se adaptando, se construindo, não uma riqueza muito grande de sinapses, então é exatamente nesse momento que é muito mais fácil se aprender, né? Então, essa atenção que eu estou falando enquanto porta de entrada, ela é a capacidade que a gente tem de selecionar esse conhecimento que chega e de controlar a entrada dessas informações externas ou internas
né, dentro de um dado momento na realização de um processo mental. E aí a gente poderia, falando ainda de atenção, falar de uma coisa chamada processos neuropsicológicos necessários à aprendizagem, que a gente vai chamar aí de gnosias, de praxias, a própria atenção está aí, a memória, a inteligência, né? Que isso também é tudo muito importante. Porque, por exemplo, como é que eu vou aprender utilizando os órgãos dos sentidos? Como é que eu aprendo pelo movimento? E quando eu tenho essa dificuldade também, né? Que aí a gente coloca um azinho antes e dá tudo certo. Fica sendo uma agnosia e uma apraxia, por exemplo. Sim. Né? Sim. Então, tudo isso é bem interessante. Dentro desse contexto dos tipos de atenção que você colocou, ainda precisamos ressaltar um outro tipo, que é a atenção dividida, que é a nossa capacidade de olhar para o professor falando, escutar e baixar a cabeça e escrever, olhar para a nossa mão escrevendo e estar ouvindo. A gente tem que estar ainda com outros elementos sensoriais em perfeita integridade. E todos nós temos. Mas, né? Isso. E com esses exercícios que a gente faz frequentemente, a gente cada vez mais renova ou amplia essa capacidade, né? Então a gente começou falando de habilidades de atenção, né? Sim, que é a atenção sustentada, atenção seletiva, atenção dividida, né? A gente começou falando de atenção, aliás, de emoção e de motivação, falando de amígdala como elemento de regulação das nossas emoções, afetividade em geral. A gente falou de atenção e o córtex pré-frontal entrou aí como elemento de grande estudo na atualidade, que é a função executiva, hoje cada vez mais em ênfase quando se fala de aprendizagem. E aí a gente chega no conjunto, que a gente não aprendeu lá na escola, que ninguém disse que a gente tinha, e que depois a gente descobriu que a gente tinha, que é o nosso sistema límbico, ou sistema motivacional, que reúne tudo isso, e que a gente chama hoje de cérebro social, que está ligado aí às influências que o meio tem, né, sobre nós enquanto elemento de promoção ou de comprometimento para essa estimulação. E aí a gente traz o seguinte. Vygotsky já falava disso, né? Não utilizou a expressão cérebro social, exatamente. Mas falando disso, que a gente aprende com o outro. Porque esse cérebro social é exatamente essa capacidade que nós temos de estarmos trocando e socializando conhecimentos. E se ajustando em qualquer situação, né? Outro, né? Por isso que eu comecei dizendo, Glaucia, que a gente está falando de neurociência quando esses três rapazinhos, Vygotsky, Vallon e Piaget, já falava dela sem saber que ela tinha esse nome, né? Então, nesse contexto aqui da influência do meio, de novo eu trago o Victor da Fonseca. A aprendizagem depende da integridade neurobiológica e da presença de um contexto social facilitador. Aqui o aluno deve ser ativo em suas aprendizagens. Piaget falava disso, o construtor disso. Mas também é importante lembrar que cabe ao professor, que é o mediador, segundo Vygotsky, né, propor, orientar, incentivar, oferecer condições para que ele exerça essas potencialidades. Para isso é importante oportunização. Oportunizar o conhecimento, porque às vezes a gente diz assim, mas esse menino não aprende. Você deu a oportunidade para ele aprender? Você observou o que ele sabe? Qual a condição que você ofereceu? Que estímulo você deu? Mas ele não presta atenção. Mas o que foi que você... Como foi que você tentou chamar a atenção dele? O que foi que você usou como resgate para isso? Por que você deixou ele lá? O que foi que você fez para mudar esse jogo, esse interesse dele, né? Tem uma situação que é interessante, que a gente sempre diz assim, será que a gente conhece o dia a dia do nosso aluno? A gente conhece o contexto em que ele vive? A gente conhece a estrutura familiar que ele tem, a gente conhece a relação que ele tem com a família, a gente sabe o que é que motiva esse aluno a vir até a escola, qual é o objetivo dele em estar aqui, o que é que tem por trás disso, né? A gente tem que observar tudo isso, porque tudo isso é elemento de motivação. Tem crianças que são tão atraídas pela escola que elas veem na escola a sua salvação. Diante de um contexto familiar, às vezes, desestruturado, num ambiente que não tem proposta de estimulação, e a escola é essa válvula de escape. Mas será que a gente conhece todos esses alunos para respeitar o que ele traz como conhecimento prévio? O que ele traz a partir desse assunto que eu vou trabalhar hoje, de saber? Será que não é interessante a gente partir desse saber que ele já traz? Porque às vezes você joga um conteúdo e não olha...
O significado desse Legalmente falando, conteúdo, do ponto de vista da legislação educacional, só fugindo um pouquinho, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Fala-se exatamente da importância de se conhecer esse aluno. Mas até que ponto também o sistema educacional permite que você conheça? Porque o ideal é realmente que a gente conheça quem é esse sujeito que está conosco, de onde ele é proveniente, quais são as relações sociais que ele mantém, né? Qual é o núcleo familiar dele, com quem é que ele interage, como é o cotidiano dele. Muitas vezes nós, professores, não sabemos, porque o sistema educacional em si faz com que nós estejamos em N escolas, em N salas, né? E aí não dá, entre aspas, tempo. Conhecer realmente não dá tempo, né? Não se oportuniza isso. E aí, às vezes, a gente acaba pecando sem nem querer para a vida desse sujeito, porque são sujeitos tão estigmatizados e nós, professores, acabamos, às vezes, né, contribuindo positivamente ou negativamente com o desenvolvimento desse sujeito. E para isso a gente necessita de uma aproximação. Aí volta a questão afetiva de novo, volta o emocional de novo. Aí. Então não se dissocia o racional do emocional aí. Tem que estar todo o tempo junto, a gente tem que estar buscando estabelecer esse elo constantemente. Sim, né? Sim. Então fica bem complicado a gente desempenhar uma tarefa digamos assim, desafiadora e que seja eficiente e eficaz, né? Porque não basta que ela seja eficiente, porque às vezes a gente está usando a ferramenta, a melhor ferramenta possível, mas a resposta, o retorno disso, às vezes não é tão saudável, não é tão favorável. Então é necessário que a gente conheça tudo isso para que a gente faça, a partir do entendimento de quem é esse sujeito, de como ele funciona, de qual é o estilo cognitivo dele, a gente fazer as intervenções mais adequadas possíveis. Por isso que é importante conhecer como esse cérebro aprende, né? É interessante essa sua fala, porque assim, eu fico ouvindo você falar e ouvindo aqui na minha cabeça algumas falas durante as formações que a gente oferece. Por exemplo, tem pessoas que vão buscar por formações para entender alguns quadros diagnósticos e quando elas voltam para o cenário escolar, elas têm um outro olhar para o aluno que elas acompanham. Elas não mais se impacientam ou não mais julgam, elas agora entendem por que é que ele se apresenta daquele jeito. Então, nesse contexto aí do conhecer a realidade de cada aluno, quando a gente conhece enquanto professor, a gente também se coloca na condição de empatia com esse aluno para entender por que ele não trouxe a tarefa feita, por que ele chegou... A minha tá normal aqui, das duas. Tu travou para mim. Mas tudo bem, só tá desfocada, mas eu tô te ouvindo bem, pode continuar. Então, quando a gente faz cria essa empatia com o aluno para se colocar no lugar dele, entender algumas questões que ele traz como comportamento, a gente até se desarma diante de um momento em que ele é hostil, um momento em que ele não quis fazer a tarefa, um momento em que ele é mais rebelde, porque a gente começa a entender também os contextos em que esse aluno vive, seja uma condição vivencial temporária, seja uma condição familiar, seja a própria estrutura onde ele vive. Então, tudo isso deve ser colocado, independente da forma como a gente corre de um lado para o outro para atender a tantas escolas. Mas é uma necessidade. Eu gosto de dizer que, normalmente, o professor, na primeira semana de aula, ele diagnostica todos os seus alunos. Ele já sabe quem é cada aluno, e quando essas pequenas mudanças acontecem, ele percebe logo de cara, porque ele já se habituou com aquela prática comportamental que cada aluno traz, e qualquer mudançazinha gera aí nele um sinal de alerta para alguma coisa que pode ter acontecido. Isso gera esse conhecimento, né? Exatamente. Por exemplo, agora mesmo, Wilson, que a gente está vivendo esse momento inesperado, né? Porque ninguém estava esperando viver isso aqui. Ninguém estava esperando isso. E, por exemplo, agora mesmo, como é que as pessoas estão enfrentando isso? Por exemplo, uma aluna minha, ex-aluna, na verdade, ela entrou em contato comigo e disse assim, professora, o que é que eu faço para dar uma aula online para crianças da alfabetização? Eu disse, eita, Jesus! Como fazer isso? Gente do céu, disse, menina, isso é muito complexo. E ela, como assim? Eu disse, minha filha, alfabetização é uma responsabilidade tremenda, não é algo que você vá fazer aí dando uma atividade simples comum. Como é que você vai fazer isso? Eu até acho que as crianças que estão nessa fase esse ano, eu acho até
que essas crianças tinham que deixar essas crianças em casa, tá tranquilo, tá favorável, porque esse ano, 2020, para mim, em termos de entendimento em relação ao processo de alfabetização, acho que prejudica muito, porque assim, eu entendo a alfabetização, a educação infantil é importante, importantíssima, ela é básica e propedêutica ao ensino fundamental, a gente sabe disso. Sim. Mas a alfabetização, onde o sujeito vai estar tomando posse é vivencial, né? É vivencial. Falada, ela é, assim, primordial. É primordial. Se o sujeito não for bem alfabetizado, ele vai ter... Pessoal, eu não estou rogando praga em ninguém, viu? Eu estou só dizendo do meu entendimento. Ele vai ter problema para o resto da vida escolar. Por quê? Se o sujeito ele apresentar, por exemplo, se ele não for bem alfabetizado, ele poderá ter problemas em matemática, já que matemática é um tipo de linguagem, sim, apenas é uma linguagem numérica. Ele poderá ter problema na área de geografia. Como é que ele vai ler mapas? Como é que ele vai ler escalas? Ele poderá ter problema na área de ciências, história, etc, etc. Por quê? Porque tudo vai envolver leitura. Os livros são escritos. E a gente precisa ler. E ler não é decodificar código linguístico, signo linguístico, não. Ler é compreender o que está posto na linguagem escrita. Gláucia, que é que ela está me dizendo? Gláucia, a gente está vivendo esse momento de isolamento social e tentando criar um remendo para essa brecha que ficou a escolarização dos nossos alunos, mas eu vou dizer com toda a sinceridade que eu tenho dito todos os dias. Independente da modalidade de ensino que a gente esteja trabalhando, esse processo de aprendizagem virtualmente falando, ele não vai chegar de forma funcional a grande parte dos nossos alunos. Se a gente não consegue fazer isso online com adultos que têm atenção, que têm controle, que têm motivação, que têm emoção controlada, imagine com crianças que precisam da vivência real, da troca presencial, do olho no olho. Ela fica concentrada, né, a criança? O tempo é bem menos. Bastante, né? Isso. Vamos voltar para o nosso... Vamos voltar para o nosso corte. Só para fechar, um adulto, né, de ensino médio, de educação superior, ele se concentra aí entre 15 e 20 minutos. Beleza. É tanto que a gente está dando aula, 15, 20 minutos, começa um burburinho ali, conversa e depois o pessoal volta. Porque isso é natural da atenção, dela dar uma fugidinha e voltar. Uma criança, no ensino fundamental, se for da educação infantil, ela fica no máximo 2, 3 minutos, ela concentra ali e foge. Ela fica ali entre 7 e 8 minutos. Como é que vai fazer para esse sujeito ficar concentrado? Né? Não funciona. É um processo muito difícil. Você está dando uma aula online, é legal, ajuda a evoluir tudo, mas não é a mesma coisa de você estar junto, de estar realmente socializando experiências com todo mundo, experimentando. Tem outro significado, né? O significado é totalmente diferente. Totalmente diferente. Bom, retomando aqui, a gente está falando de algumas questões importantes, usando Piaget, Vallon e Vygotsky e Ausubel como referência nesse contexto de neurociência e aprendizagem. E para fechar esse nosso momento, eu trago a memória. Já faltam 15 minutos. 15 minutos faltam. Sério? Seríssimo. Gente, agora que começou. Pois é. A gente traz de novo o córtex pré-frontal, falando de memória, né, que ela é mais efetiva na associação com o conhecimento já adquirido, que é o que Piaget defendia, a transformação de um saber já existente a partir da nova informação, né? Falando de novo aí de Vygotsky, Ausubel e Vallon nesse contexto de memória. Aprender, nesse sentido, não é só memorizar informações, a gente também tem que ficar ciente disso. É preciso saber relacioná-las, né, dentro desse contexto significativo, ressignificá-las, e, acima de tudo, refletir sobre elas. E aí entra a tarefa do professor, enquanto elemento de estimulação para essa promoção cerebral tão significativa que a gente está discutindo, que é apresentar bons pontos de ancoragem para esse aluno, para que esses conteúdos sejam, de fato, aprendidos e fiquem guardados na memória.
e dar condições, acima de tudo, para que esse aluno construa sentido para aquilo que está armazenando. Quando a gente fala decorar, que a gente entendeu como armazenar a informação, na realidade, ao pé da letra, ao pé da letra, de fato, decorar seria decor, do coração, trazer com significado. E quando a gente guarda uma informação com significado... Totalmente diferente, a gente não guardava coisa nenhuma, né? Guardava nada. Quando a gente guarda uma informação com significado afetivo, com representação de verdade, a gente não esquece mais nunca. Agora, quando você memoriza só por um breve período... Você agora, Wilson, uma coisa importante, é uma experiência minha, certo? Que tem a ver com o que você está falando, de planejamento e de organização do professor em relação a gente. É uma experiência minha, mas que eu acho que muita gente vivenciou e acho que vive isso no dia a dia, que é o significado que o professor dá para os conteúdos das coisas, né? Por exemplo, que tem a ver com função executiva, tem a ver com memória e tem a ver com atenção e significado do processo de aprender. Por exemplo, eu tinha uma professora de português, né? A saudosa irmã Marcela Calilpe, era um espetáculo. E o que é que ela fazia? E ali a inteligência, porque também a gente pode lembrar aí das inteligências múltiplas, né? De Howard Gardner, que tem tudo a ver com o que a gente está falando também. Está aqui para fechar nossa... Está aqui para fechar nossa tarde. A minha professora me pegou pelo pé, entre aspas, ela me pegou de cheio para aprender. Porque ela tinha uma didática incrível naquele tempo, né? Na minha terra natal, Bates Wright, né? Baturité, no colégio salesiano, e ela tinha uma didática incrível que ela transformava a língua portuguesa, naquele tempo, ela era muito à frente do tempo dela, ela transformava os conteúdos em paródias e ensinava pra gente cantando. A minha relação com a música, eu acho que eu já nasci feita de música. E a gente tem muito isso hoje nas escolas, né? Rapaz, eu lembro das minhas aulas ainda hoje. Se você perguntar sobre orações subordinadas, orações coordenadas do jazz, eu lembro tudo. A mulher chegava na sala e dizia, vamos lá, eis aqui um desfile original. Nós formamos orações subordinadas, elas têm o nome de adverbiais e são 9 que estão enfileiradas. Eu estudo porque devo aprender. Isto é uma oração causal e por aí, né? Então, assim, a gente aprende pelo significado que as coisas são dadas, né? Então, é nessa hora que acontece as fases de memorização. A atenção, né? Porque para a gente memorizar, parece mentira que a gente pensa que não tem memória, que não tem um passo a passo, mas tem, né? Que é a primeira fase, a atenção, né? A segunda fase é a compreensão, que é quando você está dando significado àquilo que você está aprendendo e você armazena, guardou, passou pela portinha de atenção, você guardou lá a informação e na hora que você precisar, você vai lá, puxa a gavetinha, que eu costumo dizer que a gente organiza tudo em gavetinhas na nossa memória. A gente vai, evoca, chama a informação e ela volta. Né? A gente recupera aquilo que a gente aprendeu. E aprendeu por conta muito mais desse significado. Porque não foi decorado. Não ganhou um sentido, né? Aprendeu, não esqueceu nunca mais. E isso que você colocou da música, além de ser algo que ganha um novo significado, ela ainda tem uma conotação lúdica, é divertido. E esse aprender de uma forma divertida é muito mais significativo, né? Antes de fechar aqui nosso último momento falando sobre as múltiplas inteligências... Eu quero só deixar 3 dicas, 5 dicas, tá? Lógico que eu não posso... Eu também tenho um livro aqui, eu tenho um livro para já, só um minuto. Eu não posso esquecer do autismo azul de todas as cores como dica de leitura. Claro, não pode. Educação inclusive e educação especial também como dica de leitura. Criatividade e cérebro, um outro material excelente para a gente também transformar. Não, Criativo Book não. Pedagogia de projetos, ano letivo sem mesmice, é um outro material muito interessante, né, que tentando trabalhar aí outras questões, e para concorrer aí com o tema do nosso momento é Guia Prático de Neuroeducação, falando aí de neuropsicopedagogia, neuropsicologia e neurociência. Então, são 5 dicas de leitura.
antes que o tempo corra e a gente não consiga falar sobre esse material. Agora é a sua vez, vamos lá. Vamos lá, vai. Eu nunca mostrei um livro aqui, ó. Neurociência aplicada à educação. Sim. Até esse aqui eu vou levar para você, viu, meu filho? Para você ver lá e tal, tá? Ok. Ó, essa coleçãozinha. Fantástica. Que é sensacional. Você conhece. Neuroeducação. Quem quiser só procurar o Wilson, hein, gente? No WhatsApp dele ou no direct, que ele tem. Neuroeducação, relação entre saúde e educação, neurociências e desenvolvimento cognitivo, necessidades educacionais especiais, neuroeducação e ações pedagógicas. Sensacional. Tem esse também, ó. Esse acho muito bom. Neurociência. Show, esse material muito bom, tá? Tem este aqui também. Neurociência na sala de aula, muito interessante para professores, né? Tá certo? Tem esse também. Neurociência na prática pedagógica, muito bom também esse material. E para fechar as minhas sugestões, tem esse livro aqui de neurodidática. Gente, muito bom esse livro também. Porque ele ajuda a gente a planejar e a organizar as nossas aulas com base nos estilos cognitivos dos nossos alunos e a partir das disciplinas as quais a gente trabalha. Muito legal mesmo. Muito bem. Vamos aqui fazer só uma breve recapitulação. A gente falou ao longo da nossa live, temos ainda 8 minutos, sobre neurociências e aprendizagem. A gente não deixou de lado de forma alguma, inclusive fez uma associação entre o que defendia Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel e o que hoje a neurociência defende como cérebro em perfeito funcionamento, né, e justificando aí as habilidades que pode advir desse perfeito funcionamento. A gente falou de emoção associando a amígdala, falamos de motivação também fazendo uma associação com esse perfeito funcionamento da amígdala, atenção e memória ao córtex pré-frontal e a importância da influência do meio enquanto elemento aí chamado de cérebro social, que é um conjunto de áreas cerebrais importantes que a gente chama hoje de sistema límbico ou motivacional. E aí, levando-se em conta tudo isso no contexto de aprendizagem na escola, é preciso que a gente repense as práticas do nosso modelo educacional brasileiro quando a gente apenas classifica, valoriza ou enaltece apenas inteligências de ordem acadêmica, esquecendo as múltiplas e importantes inteligências de Gardner, quando ele fala da inteligência existencial, da inteligência espacial, lógico-matemática, naturalística, linguística, musical, intrapessoal, corporal sinestésica, interpessoal, e a gente, no entanto, muitas vezes só dá importância enquanto escola a ler, escrever e calcular e esquece outras importantes competências que os nossos alunos têm, que não são motivados. Além do Gardner, que fala dessas inteligências múltiplas, né, de adequar a nossa linguagem a esses estilos cognitivos e essas inteligências, a gente também não pode esquecer de um cara interessante, que é o Daniel Goleman, que fala da importância da inteligência emocional, que a gente falou tanto aqui, né? Não pode esquecer do Goleman usando também. Tudo isso. É fundamental que a gente também conheça, né? Pronto. Muito bem, Glaucia. Bom, turma, a gente passou a tarde conversando bem rapidinho sobre neurociência e aprendizagem. Essa é a nossa segunda live, eu e Glaucia. Eu acho que é a minha 12ª live esses dias. Não, deve ser a 10.000.000ª, meu filho. Amanhã eu tenho 3 lives. Eu tenho uma às 17 horas com a Estela Mares, falando sobre autismo e estimulação precoce. Tem uma às 18h30, onde eu vou conversar sobre deficiência intelectual e microcefalia. E tem uma outra que vai ser num horário surpresa, que eu ainda não fechei, que é transtornos específicos da aprendizagem, dicas e orientações a pais, educadores e empregadores. Eu vou falar sobre as dificuldades que merecem um olhar de acolhimento na vida adulta. É só a sua, eu acho. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Tá tranquilo, quando fica desfocado, mas pode ir, vai. Pronto. Quero agradecer a presença da Glaucia, que é a nossa parceira na Mais Estímulo,
tanto na pós-graduação quanto nos cursos de formação, mini-cursos e momentos de construção desses saberes. Agradecer a cada um que participou com a gente aqui na sala. Rogério está aí na sala, a Ivana entrou, passou várias pessoas aí. Pessoal, que a gente está chegando, vai dar tudo certo, a gente vai se encontrar em breve, viu? Já a gente volta, se Deus quiser, e vamos voltar cheio de novidades para compensar esse período de afastamento. Mas enquanto isso não chega, vá lá no meu canal no YouTube, tem 120 novos vídeos gravados durante a quarentena, sobre diversas temáticas que são interessantes aí a cada um para a sua formação profissional. Então, mais uma vez, obrigado, Glaucia, pela parceria. Obrigado por estar aqui. Pode, eu vou deixar você falar, fica à vontade, vai. É só para fechar, já que você está fechando, e para a gente fechar, o assunto que a gente estava falando é que, assim, o aprender, né, de ser inteligente, de usar a inteligência, está ligado a isso que está acontecendo entre nós, ao prazer que a conquista do conhecimento pode nos proporcionar, né? Eu acho isso aí é sensacional, sabe? Porque o que faz verdadeiramente a gente aprender, lógico, a partir das funções cognitivas realizadas pelo cérebro, né, as nossas funções executivas e tal, mas é o prazer mesmo é que faz com que as coisas aconteçam. Verdade. As pessoas têm me agradecido esses dias por estar compartilhando diversos assuntos em vídeos. Eu tenho recebido mensagens de diversos capitais e cidades aí do país, e eu digo que antes de compartilhar com vocês qualquer tipo de informação, eu aprendo ao fazer esse compartilhamento. Então, é entender que quando a gente aprende e gosta desse movimento, a gente consegue compartilhar, e esse compartilhar gera em nós cada vez mais saberes. Então, para mim, esse período de quarentena está sendo difícil por uma infinidade de questões, mas, ao mesmo tempo, eu estou renovando um monte de outras habilidades voltadas a esse conhecimento que estavam aí meio parado por conta de outras ocupações. Então, que a gente possa se reinventar e aproveitar ao máximo que puder cada nova situação e não se deixar perder, né, ou não se deixar abater por conta do que está acontecendo. Vai passar, daqui a pouco passa. Cérebro, né? O é natural no cérebro, ele aprende muito mais quando a gente ensina. A gente aprende muito mais ensinando do que a gente estudando sozinho. É neuroplástico, né? Então, que a gente possa aprender enquanto... Disso, né, pra gente. Que a gente possa aprender enquanto compartilha, enquanto escuta, enquanto troca essas informações, e a gente está aqui para isso. Todos os dias eu estou trazendo uma nova... Isso é cérebro social. Todos os dias eu trago uma nova live para a gente fazer essa continuidade de trocas, tá? A gente vai encerrar a sala agora, o vídeo vai ficar salvo. Obrigada mesmo. Que é isso, eu que agradeço. O vídeo vai ficar salvo lá. Beijão para todo mundo que está aí. Ela não deixa eu falar, não, ela fala demais. Vai ficar salvo lá no IGTV e lá, o Faustão. E lá no YouTube também, tá? Obrigado, Glaucio. Tá acabando o tempo. Obrigado, turma. Até breve. Abraço. Vai ficar salvo lá no Instagram e lá no YouTube também, tá bom? Até amanhã com um novo vídeo, uma nova live pra vocês. Beijo, querida. Tudo de bom. Beijão. Tchau. Tchau.